Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um dia de bênção, mais um dia de vitória. Aleluia. Você deitou, dormiu, o Senhor te guardou e se levantou porque o Senhor te despertou. Então, bora para a palavra de Deus, bora nos achegar, porque hoje tem muita coisa boa para acontecer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus, você que é de perto, você que é de longe, você que mora aí em Socorro, Aracaju, que mora aqui no sertão, estamos aqui em Glória e Deus é fiel, Deus é bom e é fiel. E Deus, Ele sempre nos surpreende, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando você pensa que está só, aí Deus vem e mostra para você, né? Não temas que eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Então, seja muito bem-vindo. Você despertou e pode ter certeza, né? Deus, Ele dá vitória em meio à prova, e se não está passando por prova, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele está cuidando de tudo. Então, você que é aqui de Glória, Poço Redondo, você que é de Canindé de São Francisco, Assentamento Canadá, toda essa área aqui, né, Monte Alegre, e tem outros, como todo o estado de Sergipe, como também fora do estado, né? Nesse Brasilzão maravilhoso. Nós nascemos numa terra maravilhosa, uma terra que manda leite e mel, porque Deus cuida de nós, tá bom? Então, sempre lembrando, a nossa dependência é de Deus, irmãos, né? Quando nós dependemos de Deus, os homens são só detalhes, né? É claro que tem aqueles que estão aí no poder, mas a última palavra sempre vem do Senhor. Ele é um Deus de obras completas. Então, agradeça, louve. E Deus vai escrevendo a tua história, né? Como nós estamos vendo aqui, o desfecho da história de uma família uma família escolhida. Abraão foi escolhido, lembra? Né? Sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Viveu todos os processos, depois a promessa veio, que era o Isaac, mas veja que ele passou por muitas coisas, né? Faz parte da vida, e o Senhor sempre assistindo, tempos bons, tempos ruins, mas quando o Abraão resolveu obedecer, não é isso? Aí Deus veio e concedeu o desejo do coração. Depois veio o Isaac, que permaneceu firme na fé. História linda. A família, né? A gente vai acompanhando assim toda a trajetória, né? Nasceu Jacó, depois veio a trajetória de Jacó e foi uma verdadeira luta, parecia que Deus tinha esquecido, né? Quem veio de fora, mas Deus não esqueceu de nada. Deus estava trabalhando nos detalhes. Depois veio, né, o descendente, José, passando por todo o choro, toda a luta de José, e José chegou no alto onde Deus um dia tinha mostrado a ele que iria fazer. E agora nós estamos vendo, né, Gênesis 49. Nós vamos nos despedir, chegou a velhice de Jacó. E todos os filhos vão passar por aquela fase que ninguém quer passar, mas todos nós vamos passar, de novo ou de velho, nós vamos passar. De velho é muito bom porque deixa um legado para quem, né, obedeceu a Deus, quem conheceu a Deus. Vamos lá, em nome do Senhor Jesus. Você que está entrando aí, seja muito bem-vindo.
tenha um bom dia, né? E me fale se você dormiu bem, como foi a sua noite. A minha foi bem, irmãos, né? Em nome do Senhor Jesus. Dentro aqui do padrão. Vamos lá para Gênesis 49. Ó, já tem aí umas pessoas. Irmã Silvânia, Deus abençoe. Já entrou junto comigo. Lica, irmão Roberto, Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar aqui, para a gente não demorar mais. Deixa eu parar aqui. Nós estamos aqui em Gênesis 49, né? E vamos viver as emoções aqui da despedida de Jacó. Despedida definitiva. Vamos lá, versículo 1. Depois chamou Jacó a seus filhos. Depois do que, pastor? Depois que ele abençoou, né? Lembre-se que ele abençoou José, né? Era um propósito de Deus. E abençoou os 2 filhos de José primeiro. E José era o mais novo do que seus irmãos. Mas, né, parece que pulou toda a ordem, né? Não, mas Deus sabe o que está fazendo, tá bom? Então diz aqui, olhe, ajuntai-vos e anunciar-vos eis o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Versículo 3. Rubem, né, aí ele se dirigiu a cada filho, ó, veja que coisa linda. Rubem, tu és meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai. Então o contaminastes, subistes à minha cama. O que o Rubem fez, né? Ele dormiu com a concubina do pai. E isso é abominável, né? Então ele entrou a concubina do pai, depois de muito tempo foi descoberto. E aquilo impediu, né? Eles pensaram que o Jacó deu a primogenitura, né, o que era de direito do Rubem para o José, né, porque ele amava José. Não, foi porque ele contaminou, né? Ele era o mais velho dos irmãos e ele fez algo gravíssimo. Então ele dormiu com a concubina do pai, tá certo? A Bila. No versículo 5, segundo filho, né? Simeão, o Levi. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entre minha alma com a sua congregação. Minha glória não se ajunte, porque no furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Então, esses 2, lembra quando a irmã se deitou antes do tempo com um príncipe e eles vingaram, né? Quiseram vingar com sangue, então mataram o príncipe, mataram o rei, mataram todos os homens, e isso foi abominável a Deus, né? Então, ele está abençoando aqui, você vê que em detalhes ele está anunciando a eles o que será lá na frente, né? Porque ele teria que abençoar todos os filhos, mas Deus, né? Ele vai sempre nos dar, né?
conforme as nossas escolhas. Então, cada um teve a sua escolha de vida. Então, o Pai estava ali abençoando segundo a vida que cada um teve, né? Alguns não foram no processo que agradava a Deus, né? Então, nós precisamos aprender a agradar a Deus, não agradar Eles aqui agiram com ira, né? Eles foram juízes de uma situação, e isso desagradou a Deus. Então, vamos lá para o próximo filho, o Judá, né? Judá foi importantíssimo. Versículo 8: a ti te louvarão os teus irmãos. Veja que são as tribos, né? A partir dali seriam as tribos que fazem parte até hoje, né? Cada um tem uma história que nos traz até hoje. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho, a vide, e o filho da sua jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua veste no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho e os dentes brancos de leite. Versículo 13, o próximo. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Próximo filho, Issacar, é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Próximo filho, Dan, julgará o seu povo. Então lembre-se que são povos, né? Cada filho aqui vai representar um povo, uma nação. Aí diz aqui, olha, julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Versículo 19. Quanto a Gade, uma tropa a acometerá, mas ele a acometerá por fim. De Asser, o seu pão será abundante, e ele dará delícias reais. Naftali é uma serva solta, ele dá palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros
lhe deram amargura e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, teve sustento no forte, e os braços das suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos dos peitos e da madre. As bênçãos do teu pai excederão as bênçãos dos meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Forte, né? José, ele representa, irmãos, né? Cada um de nós, a obediência, né? Se quisermos e se quiserem e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. E por mais que a trajetória foi difícil, né? Então nós vemos que sobre José, sobre o povo de Deus, sobre o povo que escolhe em cada situação, escolhe realmente representar Deus, né? Estarão bênçãos sem medidas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Benjamim agora, no versículo 27. Você que está entrando, seja bem-vindo em nome de Jesus. Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Então, cada um recebeu segundo, né, o que realmente Deus preparou. Depois ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo. Sepultai-me com os meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Então, o Isaac, né, tinha comprado essa terra. Aliás, o Abraão tinha comprado essa terra quando Sara, né, se vocês voltarem lá na história, quando a Sara, né, ela morreu. Então ali ele comprou aquela terra e aquela terra ficou como sepultura da família. Aí nós podemos entender, né? Existem muitas pessoas que não se preparam para a morte, né? É uma coisa natural. E aí você pode entender a questão, embora caríssimo, né? Mas a questão das funerárias, né? Dos planos funerários, a gente vê que o Abraão, ele se preocupou com isso, né? Ele comprou aquela terra, então todos da família, eles eram enterrados lá. Então o Jacó, ele estava onde, né? Estava no Egito.
Então ele não queria ser enterrado ali no Egito. Ele queria que, assim que ele fechasse os olhos, né, que passasse todo o processo, mas que levassem ele para lá. Porque o avô, né, tinha comprado aquela terra para que os seus descendentes eles fossem enterrados lá. Aí no versículo 33, ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaac e Rebeca, sua mulher. Ali sepultarei Leia. Então, Leia foi a mãe da maioria dos filhos, né? Lembra que o início, o amor era de Raquel, mas a escolha era Leia, né? E Leia foi aquela mulher valente que esteve, né, escolhida de Deus, foi aquela mulher valente que antes desprezada, e Deus não despreza ninguém, não é isso? Ela foi escolhida ali, ela foi representada. No versículo de número 32, o campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar os mandamentos a seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi, né, congregado ao seu povo, ou seja, foi recolhido ao seu povo, né? Então aqui nós vemos que terminou o tempo de Jacó, e terminou o tempo com glória, e terminou o tempo com herança, né? E terminou o tempo com aqueles filhos, uma vida histórica, uma vida que é marcada até os dias de hoje e que nos trouxe aqui. Amém? Que perpetuou os planos de Deus, né? Um homem que nasceu como Jacó, mas morreu como Israel, o Israel de Deus, o homem que lutou com Deus. Amém? Então, parece assim um pouco triste, né? Eita, pastor, hoje foi meio pesado. Não, hoje é pra gente pensar. O que a gente vai deixar de legado, né? O que a gente vai deixar para os nossos? O que você vai deixar? Qual é o seu testemunho? Porque ele estava deixando aqui um legado, né, que lhe foi alcançado através de Abraão, através de obediência, através de servidão a Deus, né? Então ele tinha uma vida, né, através da justiça, que ele era um homem justo, que ele era um homem perseverante, embora cada fase não foi muito fácil, né? Mas ele deixou um legado aqui. E isso nos remete, né? Nos faz pensar, que legado que eu vou deixar? Enriquecimento fácil? Enriquecimento através de mentira? O que eu vou deixar para os meus filhos? Qual é a herança? Qual é o legado? Né? Porque aqueles filhos, né, os filhos de Jacó, eles tiveram um grande testemunho, né, de Jacó. E chegou o tempo, como está escrito para nós em Eclesiastes 3, né? Há um tempo de nascer, há um tempo de viver, e nós temos que viver bem diante de Deus, né, e diante dos homens, e vai chegar o nosso tempo, né, o tempo de recolher. Mas qual é a história? Qual é o legado? Qual é a bênção que nós vamos deixar, né? Porque esse dia realmente chegará. E aí eu vou deixar o capítulo 50, que vai ser uma mudança. Eu quero continuar lendo com vocês Êxodo, que é muito forte para o povo de Israel. Então amanhã nós vamos fechar aqui o capítulo 50. Não vou avançar hoje não, vou deixar para amanhã, mas vou deixar para reflexão.
tema a Deus, né? Respeite a Deus, ame a Deus sobre todas as coisas, né? Tudo vai passar. Seja forte na sua trajetória, né? Em todo tempo nós vamos ser tentados, em todo tempo, né, o inimigo vai tentar sujar a nossa história, né? Ele vai tentar que a gente caia em armadilhas, mas nós que vamos decidir a hora H. Nós vamos decidir o que é certo, o que é errado, porque nós temos uma comunhão com o Senhor, tá certo? Nunca faça nada. Você vê que em cada tribo, em cada filho, ele foi falando também do caráter deles, né? Não seja uma pessoa que na hora da dificuldade você haja com a sua, né? Porque a gente tem a tendência de agir com a nossa emoção, né? Tem gente que ele age com a ira, tem gente que age segundo a necessidade. A necessidade é o tempo de prova, não é isso? E hoje nós temos aí tantas coisas, tantos pratos que o inimigo oferece, mas eu digo a vocês, né? A nossa dependência é de Deus, né? Deus, ele nos fortalece, nos acorda todos os dias, né? O que vem de Deus vem com bênção. Veja que Jacó, ele terminou a trajetória dele em paz, né? Em paz, e tinha certeza que foi ter com os seus, né? Foi recolhido com os seus, foi ter com Deus. Amém? Então, na trajetória dele, nada o que o acusava, nada o denegria, pelo contrário. Ele deixou para os seus herança. Acima de tudo, né? A maior herança. Qual a herança que você vai deixar? Às vezes você trabalha demais, não tem tempo de buscar a Deus, não tem tempo de orar, não tem tempo de meditar na palavra de Deus, não tem tempo de aprender com Deus. Quando vem dificuldades, a primeira atitude de muitos é abandonar a Deus, né? Às vezes você tem um chamado para servir a Deus, né? A obra de Deus, ela sempre precisa, e Deus chama, Deus fala, mas às vezes a gente deixa os erros humanos ser maior do que o chamado de Deus da nossa vida, né? Irmãos, nós não somos, ninguém é perfeito, né? Mas um dia você vai prestar contas a Deus, né? Um dia você tem que deixar um legado, né? Servir a Deus não é só, não, meu nome está escrito no livro da vida, eu vou todos os domingos à casa do Senhor e tá tudo certo. Não, servir a Deus vai muito mais que isso. Enfrente as lutas, enfrente as batalhas, se posicione. Se é para ser obreiro, seja um bom obreiro, né? Ser obreiro não quer dizer, irmão, que a gente vai ter ausência de dificuldades. A gente viu aqui, a trajetória de Abraão foi fácil? Não foi fácil. A trajetória de Isaac foi fácil? Não foi fácil, mas eles enfrentaram cada situação. A trajetória de Jacó foi fácil? Não foi fácil, mas em todas elas a dependência era de Deus. Em todas elas eles honraram a Deus, eles não fugiram. Então você que fugiu da sua congregação, você que fugiu, deixou seu chamado pelo meio do caminho, né? Tá na hora de você repensar, porque você tem um legado para apresentar lá para os seus filhos, para os seus netos, né? Eles vão conhecer você como, minha avó foi uma mulher excelente, uma professora, trabalhadora, e as coisas de Deus. Amém? E as coisas de Deus. A nossa bênção, a nossa herança tem que ser completa. Minha avó foi uma excelente mulher de Deus, né? Eu via lá, além de toda a trajetória dela na nossa vida,
mas ela estava sempre ali, servindo a Deus, fazendo, né, no seu chamado. Se era uma obreira, minha avó vestiu a farda. Olha, gente, tem histórias tão lindas. Outro dia eu estava assistindo de uma senhorinha que, mesmo idosa, ela vestiu a farda dela até as focinhas dela, né? E ela pediu, olha, quando eu for sepultada, eu quero ser sepultada com a minha farda, porque eu decidi combater o bom combate, guardei a minha fé. Então, veja que exemplo essa mulher, ela deixou para a sua descendência. A avoinha foi uma mulher de Deus, né? Atendeu o que Deus, correu a carreira que estava proposta, né? Então, quando a gente vê o Jacó abençoando cada filho dele, né? E ele sendo recolhido para os seus, então a gente tem que pensar, poxa, que exemplo, né? Ele deixou aqui para a sua descendência. Que exemplo você vai deixar para a sua descendência? Ah, não, a igreja é só para a gente ir, a gente só vai. Ah, não, a gente ajuda, né? A gente é fiel dizimista, é fiel ofertante. Se a igreja estiver precisando de alguma coisa, a gente chega junto. Mas e o restante, meu irmão e minha irmã? Será que é só isso que Deus quer de você? Ou você só é valente, né, na sua trajetória aí no mundo? Porque aí no mundo você precisa comer, você precisa pagar a conta, né? Aí você trabalha, no seu trabalho você é afrontado, né? No seu trabalho, né, cobram de você. No seu trabalho há uma exigência de segunda a sexta, de segunda a sábado. Tem hora para entrar, muitas vezes não tem hora para sair. Muitas vezes o seu feriado, você precisa se apresentar lá no trabalho. Ah, mas no trabalho é diferente, pastora. No trabalho eu preciso defender o meu salário. E no mundo espiritual, será que você não precisa defender? E às vezes nós estamos deixando uma herança tão negativa, né? Uma herança relaxada. Às vezes nós somos provados, entre as coisas ali que são de Deus, a gente escolhe, não, amanhã eu remendo com Deus, né? Não, amanhã, então, irmãos, né? Pela despedida de Jacó nós vemos, né? A família dele, né? Pôde, assim como nós podemos falar de Jacó, né? Tiveram exemplo mesmo de Jacó, exemplo de ser um homem de Deus, um servo de Deus. Qual exemplo você vai deixar? Não, minha tia um dia foi até obreira da igreja. Ah, mas foi tanta luta lá que ela caiu fora. Eu mesmo não quis nem entrar. Eu mesmo, Deus até me chamou. Mas quando eu me lembro das lutas de minha avó, de minha tia, de minha mãe, de meu pai, porque você fez questão de levar para sua casa somente as lutas. Agora, quando a gente ensina os nossos, olha, a vida é dura, né? Tem que suportar, estude, mas mesmo estudando, irmãos, tem que enfrentar os leões, tem que enfrentar o concurso. Ser médico, vai enfrentar lá o hospital e não tem sido fácil, não é isso? Cada profissão tem enfrentamentos. A gente vai conviver com pessoas boas, com pessoas ruins, com pessoas fiéis. A gente vai conviver com chefes bons, mas suporte, meu filho, suporte, porque é o seu trabalho e tudo na vida a gente tem um preço, não é assim? E por que com as coisas de Deus, né? Não, eu prefiro, olha aí a covardia, né? Sabe qual legado que a gente tem deixado, ao mundo tem deixado? O legado da covardia, o legado da conveniência. Eu sirvo a Deus segundo a minha conveniência. Eu não enfrento as lutas. Quando você lê aqui sobre esses homens de Deus e mulheres de Deus que tem na Bíblia,
Todos eles enfrentaram e não saíram da sua posição e deixaram um legado para os seus. Amém? Que Deus fale mais ao seu coração e leia novamente aí, né? Gênesis 49, a despedida de Jacó, né? A bênção que ele deixou para os filhos e também o legado, né? Qual o legado que você vai deixar? Amém? Que Deus fale mais no seu coração. Vamos orar? Hoje foi sério, hein? Hoje o negócio foi, né? Foi para apertar a gente. Mas tem que ser assim mesmo, irmãos, né? A gente só quer o bônus, né? Só quer o bônus, só quer o milagre, a bênção, só quer a mão de Deus, né? A mão, não a mão pesada, nós só queremos a mão leve de Deus, né? Aquele que abre portas, aquele que fecha portas. Mas a nossa parte mesmo, a gente quer fugir. E fugir não deixa legado. Enfrentar e vencer deixa legado. Amém? Vamos orar, irmãos? Deus abençoe, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós paramos para pensar, às vezes nossas lutas nem se comparam a algumas trajetórias que nós vemos na Bíblia. Mas nós vemos que o Senhor tem controle de todas as coisas. E em cada luta, quando nós decidimos ser dependentes do Senhor, decidimos ser fiéis, decidimos ser fiéis, decidimos que não iremos, meu Deus, submergir, nem iremos sucumbir. Nós não iremos, meu Deus, fraquejar, mas iremos confiar no Senhor. Ah, meu Deus, nós vamos deixar um legado para os nossos. Qual será o legado, Senhor? Que cada um de nós venha pensar sobre isso. De ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que serve verdadeiramente ao Senhor, que assuma o seu chamado. Meu Deus, e muitos deixaram o seu chamado por decepção com homens, mas não deixam os seus empregos, não deixam as suas colocações que vão lhe dar um recurso financeiro. Mas o recurso que o Senhor dá, Pai, para nós é muito maior. E por não enxergar, às vezes, palpavelmente, as pessoas são enganadas pelo diabo. E quantas pessoas precisam ser ganhas pela nossa fidelidade, pela a nossa resiliência, pelo nosso enfrentamento, às vezes pelas nossas lágrimas. O Pedro, ele também nos representa, nos faz pensar sobre isso. Para onde eu irei, se só o Senhor tem a palavra de vida eterna? Quando muitos decidiram desistir de Jesus, deram as costas para Jesus, mas os discípulos, os escolhidos de Deus, eles permaneceram com Jesus, ainda que fosse um tempo de dificuldade e perseguição. Por isso o nome deles está no livro da vida. Então, Pai, que nós possamos deixar um livro da vida, um legado para os nossos. E que esta bênção ela se multiplique. E que aquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós, eu creio em nome do Senhor Jesus, que venha se cumprir, mas mediante as nossas escolhas. Então, Pai, abençoa o dia de hoje, que seja um dia de reflexão, que seja um dia, Pai, em que a gente pare de pensar que o Senhor é o dono do banco aí no céu e que a gente só corre atrás do Senhor por causa de dinheiro ou fama. Mas há um legado, há uma vida a ser vivida em Cristo Jesus e vencer cada obstáculo, não na nossa força, mas na unção de Deus e crescer sobre cada uma delas. Então, abençoa os teus filhos, rica e poderosamente, em nome de Jesus. Amém, 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 amém.
Amém, meus amados e amadas, né? Hoje foi forte, ó, quem chegou agora aí, né? Vá meditar, ouça mais tarde, na hora do seu almoço, em qualquer outro horário, porque o recado de Deus foi sério para nós, né? Inclusive para mim também. Amém? Deixa eu ver aqui, deixa eu abençoar. Eita, quantas pessoas! Silvânia já falei, irmã Líca já falei, irmão Roberto já falei, irmã Kátia, Deus te abençoe, irmã Mari, bom dia, paz, irmão Almir, aleluia. Já tá sem som novamente? Bom, só a senhora que falou. Deixa eu ver aqui, Wesley, irmão Valdir, irmão Tony, olha o Tony aí, ó. Companheiro na fé, aí é ponta firme, Tony. Irmã Delvânia, Deus te abençoe, irmã Delvânia. E vamos lá na casa da irmãzinha, né? Visitar a nossa irmãzinha. Irmão Ademir, eita, Ademir, bênção. Olha aqui, tia Neide, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmã Josefa, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Ó, tem um bocadinho de gente aqui, Deus abençoe. Saboreada Maria, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Irmã Ana, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, irmão Valdir? A graça e a paz do Senhor Jesus. Foi forte, irmãos, né? Foi forte, foi forte. Até eu vou assistir novamente. Fala, Jeová! Em nome de Jesus. Ó, vamos lá, que hoje tem, né? Estamos aí numa corrida, num processo, mas Deus sempre à frente, nos dando a vitória, nos fortificando e fortalecendo. Amém? Graça e paz. Fiquem com Deus.